Shalom a todos, aqui estamos novamente com vocês depois de uma pequenas férias e continuamos com um pequeno comentário sobre a Parashá desta semana, Parashá Kititze, quando você sair. Estamos sempre em Deuteronômio 21:10 a 25:19. Haftará será Isaías 52:13 a 54:10. E para a Nova Aliança nós recomendamos a leitura de Gálatas 3, do 9 ao 14. Como todas as partes de Deuteronômio, nós temos aqui um resumo de muitas leis e alguns conceitos já conhecidos de partes anteriores da Torá, como a relação entre homens e mulheres, o que acontece quando uma mulher casada, o marido deixa de amar ela, e como devem se comportar os pais com um filho teimoso, o que deve se fazer quando você achar alguma coisa que não é tua, nesse caso, como eram pastores, uma ovelha, o gado, deve ser devolto ao seu dono. Há uma série de leis e uma série de conceitos que marcam mais que nada as relações entre as pessoas e a propriedade, como as pessoas devem se comportar dentro da sociedade e como deve se respeitar a propriedade alheia. Mas alguns pontos aqui que eu gosto mais de ressaltar, porque muitas vezes as pessoas acham que no mundo moderno inventaram-se muitas teorias de justiça social. E é interessante ver, como já comentamos muitas vezes, que todas as leis éticas e morais que apresenta a Torá, revolucionárias naquela época, muito em relação aos países vizinhos e aos códigos éticos dos países vizinhos, elas têm também um fundo muito, muito importante, que quase se esquecem dele, que é a justiça social. As pessoas, muitas vezes na ideologia do que nós chamamos hoje de esquerda, acham que a justiça social foi inventada pelo socialismo ou comunismo ou qualquer outro tipo de ismo, digamos assim. Mas a justiça social vem desde épocas bíblicas, vem desde a época da Torá, sem dúvida alguma. E como é que nós vemos na Parashá de hoje alguns comentários que são muito diferentes do que é conceito naquela época. Por um lado, se você achar um escravo que fugiu, a tua obrigação é devolvê-lo. Mas ali está escrito também claramente: não enganarás no peso, não enganarás na medida. Quer dizer, como a gente diz no Brasil, não passarás a perna em outras pessoas. E esse conceito de justiça social, de deixar um pouco de comida para os pobres e os órfãos, as viúvas, porque lembre-se, fomos escravos no Egito. Esses conceitos de justiça social surgem com a Torá e não são inventados pelo Sr. Marx ou Sr. Engels no século XX. Já a Torá está exigindo um comportamento dentro da sociedade que significa exatamente isso, justiça social. Não apenas ética e moral em relações pessoais, em relações com a propriedade, senão deve existir um conceito de tzedakah, de justiça, de equilíbrio entre as necessidades da pessoa e os direitos da pessoa. E justamente esse conceito, talvez às vezes é pouco comentado na análise que a gente faz sobre a Torá, mas aqui sempre é válido e devemos tomar ele em conta. Então, nesta parashá de hoje, todos esses pontos que dizem, entre outras coisas, revolucionariamente, o trabalhador deve receber o seu digno salário, como eu já disse, não foi inventado por Marx nem Engels, mas existia já lá no meio do deserto, faz muitos e muitos anos, dentro dos conceitos da Torá. Lembre-se então que ética e moral vão de mãos dadas com justiça social. É tão simples assim.
Mas às vezes esquecemos muitas vezes que cuidar do órfão e da viúva ao mesmo tempo é cuidar do que nós chamamos Tikkun Olam, melhorar o mundo, levar para um mundo melhor, viver nas ações da nossa vida diária, continuando com aquelas pautas que o Yeshua ensinava a seus discípulos. É muito mais simples do que parece e tem pessoas que acham isso muito complicado. Mas você vê, é tudo claro e bem definido, mesmo faz mais de 3.000 anos atrás. Shabbat Shalom para todos.